Você já ouviu falar em relacionamento abusivo? Você sabe reconhecer as características de uma relação abusiva? O que faz de uma pessoa abusiva? Meu nome é Tatiana Spalding Pérez, eu sou psicóloga. Você está no Paradoxo Psi e o vídeo de hoje eu falo sobre características de um relacionamento abusivo. No relacionamento abusivo, a primeira questão que acontece nessa relação é que se tem uma relação de poder muito díspare, muito distinta. Então, uma pessoa, ela se coloca como superior naquela relação e a outra é constantemente inferiorizada. Essa pessoa que se coloca como superior, ela é então abusiva, ela tem comportamentos abusivos com relação a essa pessoa com quem ela está o tempo todo inferiorizando. Algumas características do abusador, então, numa relação abusiva, são o controle. A pessoa é totalmente voltada para ela, para a vida dela, para que ela se satisfaça de tudo, e ela passa a controlar de uma forma muito rígida a vida do outro. Então, uma das características é o controle. A outra característica, então, a questão do controle, da posse, da possessão, de estar ali, de ver o outro como seu, como um objeto seu que deve seguir as suas ordens, por exemplo, que deve fazer aquilo que a pessoa quer, é uma das características. Falando assim parece muito óbvio, mas na vivência, na prática, a relação abusiva ela acontece de uma forma sutil. Em geral, a pessoa abusiva ela exerce esse poder de uma forma sutil que muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa que está nessa relação não consegue identificar. E isso acontece também porque, além da questão do controle, a pessoa abusiva ela coloca muito a culpa das suas frustrações, dos seus erros, das coisas que ela faz errado no outro. Tudo é o outro é culpado por tudo. E existe uma série de formas que a pessoa abusiva também age, com relação ao outro que ela está inferiorizando. Então, ela faz críticas constantes, humilha a pessoa, isso é algo constante, é diário, a humilhação, a crítica, o colocar a pessoa para baixo, faz ameaças físicas, ameaças muitas vezes subliminares, assim, do tipo, tu sabe, que eu tenho uma arma em casa, ou tu sabe que essa faca, ela pode matar alguém, coisas assim, eu não tô dizendo o que eu vou fazer, mas eu tô só te lembrando que vai que eu enlouqueço e resolvo fazer, eu posso fazer, são ameaças sutis. E quando o outro reage a essas ameaças, quando o outro fala sobre isso, quando o outro exige, não é assim, a pessoa às vezes dá uma recuada, mas depois volta. Ela recua para pedir desculpas, diz que não vai fazer de novo, e aí depois de um tempo volta a fazer tudo de novo. Em geral, a pessoa abusiva ela não gosta que tu saia com outras pessoas longe dela, que tu converse com outras pessoas longe dela, ela tem que estar presente na tua vida o tempo todo. Ela tem o hábito de te afastar dos teus relacionamentos, das suas amizades, da tua família, pessoas que ela percebe que prezam por ti, que valorizam quem tu é. Como ela não te valoriza, ela não quer que ninguém te valorize, ela quer que tu fique ali, naquela relação, quer te mostrar o tempo todo o quanto tu é horrível, o quanto tu é ruim, o quanto tu não presta, sendo que na verdade ela não consegue viver de uma outra forma, ela não consegue viver sem diminuir a ti, a quem está nessa relação. Numa relação abusiva também, essa pessoa que exerce esse poder, ela exige do outro que o outro renuncie coisas que goste de fazer para satisfazê-lo. Numa relação abusiva, tudo deve girar em torno dessa pessoa poderosa, em torno do que ela quer. Então, às vezes, ela vai exigir que a pessoa renuncie a algo que ela faz, deixe de trabalhar, por exemplo, ou que ela se coloque em situações em que ela não quer, seja num ato sexual, ou seja numa festa que quer ir, ou seja para fazer algo naquele fim de semana, naquele dia que a pessoa não quer fazer, mas ela exige, porque afinal de contas ela coloca nisso tudo a prova do amor do outro. O outro, para provar o quanto a ama, precisa fazer tudo isso. E também, dentro da lógica, se defende, a pessoa que é abusiva se defende atrás de um amor doentio, dizendo que é pelo amor que ela exige tudo isso do outro. Essas são algumas das características de uma relação abusiva. E o que a gente pode fazer? Se a gente identifica alguma amiga, alguém que está passando por isso, é importante que a gente tente sinalizar para essa pessoa, mas geralmente a pessoa não vai perceber, porque quando a pessoa está dentro, ela não percebe. Então é importante que a gente se mostre presente, que a gente está lá. A gente não desista do outro.
Porque muitas vezes, quando algum amigo, alguma amiga entra numa relação abusiva, a pessoa se afasta da gente, porque a relação abusiva faz isso, faz ela se afastar de todo mundo. Mas é importante que a gente diga que a gente tá lá, que ela pode contar com a gente. Indicar que ela procure ajuda profissional, que ela procure um psicólogo, que ela procure alguém, né, alguma ajuda profissional, para conseguir falar sobre a sua relação, para conseguir falar sobre si, para se conhecer. Quando a pessoa começa a sentir, parece que eu não sou eu mesma, parece que eu tô ficando louca, a sensação que eu tenho é que eu tô ficando louca, que eu tô enxergando coisas onde não existem, parece que eu não sou eu não me reconheço mais, eu não sei mais com quem contar, porque afinal de contas eu me afastei de todo mundo. Mas será que eu tô louca? Será que é isso mesmo? Esse tipo de pergunta, de dúvida que fica na mente das pessoas que vivem uma relação abusiva são uma abertura para elas procurarem ajuda, para elas procurarem ajuda para si, para olhar para si mesmo, porque sair de uma relação abusiva não é algo simples e fácil. Então é preciso de muito fortalecimento, muito empoderamento para que a pessoa consiga se reconhecer, literalmente se reconhecer depois dessa relação, conseguir se reconstruir a sua imagem, reconstruir a sua autoestima, reconstruir seu amor próprio, porque uma relação abusiva ela tem o poder de acabar com aquilo que a gente é, com quem a gente acredita que a gente é. Passar muito tempo, ou pouco tempo que seja, mas em uma relação amorosa em que todos os dias a gente é humilhada, a gente é criticada, a gente é colocada para baixo, acaba com a autoestima de qualquer pessoa. A pessoa que está nessa relação muitas vezes acredita que ela só vai conseguir ficar com aquela pessoa no mundo, porque ninguém mais vai gostar dela. Afinal de contas, ela é tão ruim, tão horrível. Como que ela vai largar aquela pessoa que está com ela? Ela tem que ser grata àquela pessoa que está com ela. E não é isso, não. Isso é o que o abusador, é o que a pessoa que está sendo abusiva quer que a gente pense, quer que o outro pense. E é preciso, então, se fortalecer e conseguir se recolocar, se reposicionar e avaliar a si mesma e a sua relação. É importante falar também que a pessoa que é abusiva também precisa de ajuda, então também é importante procurar ajuda de um profissional, porque geralmente as pessoas que são abusivas, assim como a gente pensa no bullying, né, que a pessoa que pratica o bullying ela tem um sofrimento interno muito grande, no relacionamento abusivo a mesma coisa. A pessoa que está sendo abusiva, muitas vezes, ela não se dá conta desses comportamentos, ou quando ela se dá conta já é tarde demais, ela já está sendo abusiva. Porque são N motivos que fazem as pessoas serem abusivas, enfim, tem questões muito íntimas e pessoais daquela pessoa, é muito pessoal de cada um, mas é importante que os dois, então, tenham ajuda profissional. Tanto a pessoa que sofreu numa relação abusiva, quanto a pessoa que foi abusadora, para que isso não se repita. Os dois precisam de ajuda para se reconhecerem, se reconstruírem como pessoa para uma próxima relação. E cabe lembrar aqui que eu usei muito ela como a vítima e ele como abusador, porque numa lógica patriarcal e machista que a gente vive na sociedade, o relacionamento abusivo em geral, ele ocorre na sua maioria das vezes de um homem abusador e uma mulher vítima, por questões sócio-históricas da nossa construção machista e patriarcal da sociedade. Isso é um tema para um outro vídeo, mas só para colocar um parênteses. Pode existir relações abusivas em que uma mulher é abusiva com um homem? Pode. Podem existir relações homossexuais, homoafetivas em que existe o abuso? Pode, com certeza. Mas, em geral, a maioria das relações que a gente identifica são hétero entre o homem contra a mulher. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado de alguma forma. Deixem nos seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!